Quem me apresentou César Vallejo foi um chileno chamado Enrique Villablanca, uma pensão universitária do Chile, há muito tempo atrás, 1969 mais ou menos. Desde então, os meus conceitos de poesia mudaram completamente. Uma poesia de alta complexidade e, ao mesmo tempo, como um soco no peito. Os poemas do Vallejo são uma espécie de arquipélago. São um arquipélago onde há ilhas grandes, ilhas pequenas, barrancos, pedaços de ilhas caminhando, outras ilhas que vão subindo, e por isso que ele permite esta reinterpretação constante. O poema dele é sempre polirrítmico e ele maneja isso de uma tal maneira que quando a gente lê um poema de Trilce, a gente pode compreender melhor os poemas de Heraldos Negros, de tal maneira que a obra dele é sempre intercomunicante. Eu procurei deixar claro isso no livro que eu escrevi sobre o César Vallejo, que chama-se O Abalo Corpográfico. Eu me preocupei logo em compará-lo com um autor brasileiro que fosse digno da comparação. E eu percebi que Oswald de Andrade servia muito bem para isso. A literatura comparada pode fazer você compreender melhor os dois autores que são trazidos à baila. Os dois autores eram muito preocupados em revelar as entranhas indígenas do continente. E desse modo eles reinventavam cada palavra. César Vallejo e Oswald de Andrade, eles destruíam também a estrutura vocabular da palavra, coisa que, por exemplo, o Mallarmé nunca fez. Então, dessa maneira, eles contrariavam toda a lógica binária instalada nos conteúdos normais e obrigavam o leitor a perceber os ritmos internos que compõem a América Latina. E são esses ritmos internos que não estão afeitos a nenhuma política de plantão. Por isso que eles sempre foram tão irritantes, esses dois autores, não é? E por isso que eles também sempre utilizaram o humor. Grandes humoristas e, ao mesmo tempo, a capacidade de retirar musicalidade do idioma. Ou seja, todas as danças que expõem o corpo, tanto do peruano como do brasileiro, via matéria verbal, todas essas danças elas aparecem nos poemas, se forem bem lidas. O desconhecimento do Vallejo no Brasil corresponde também ao desconhecimento generalizado do Brasil pela América Latina. Sem dúvida, isso era uma coisa para a gente conversar. E isso é mais culpa do Brasil, da formação intelectual do brasileiro. O brasileiro ele é mais afetado pelo grand monde, digamos assim, por essa ânsia de estar mais em Paris, em Nova York. Não é que isso não tenha acontecido também com as classes intelectuais da América Latina, mas no Brasil isso é mais forte. Então o brasileiro médio, ele se acha bem separando-se da América Latina. Se a América Latina era a margem da margem, já que quando nós fomos colonizados por Portugal e Espanha, eles eram a margem da Europa, nós somos a supermargem, o que há de marginal. O brasileiro se sente bem com esse brasileiro, né? Que não é o Brasil. Não é? Esse brasileiro se sente bem parecendo que é um pouco distante assim do peruano, não é?
do argentino, nem falar em Costa Rica, Guatemala. Então aí nem pensar. Mais ligado ao mundo norte-americano. Mais ligado ao norte-americano. Essa é uma estupidez. Então imagina um César Vallejo. Né? Pode haver coisa mais entranhada da América Latina do que o César Vallejo. Não é? Índio antes del hombre e depois dele.